Santos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, quero trazer uma rápida palavra que se conta no livro de Atos, capítulo 3 e versículo 1, que é a falar de um homem que era coxo de nascença. A Bíblia diz que quando Pedro e João subiam junto ao templo da hora nona. E ali naquele tempo, Pedro e João eles subiam para orar. E a Bíblia diz que era trazido um homem que dentro do ventre da sua mãe, ele era coxo, e qual todos os dias apanhava a porta do templo chamado Formosa. A Bíblia diz para pedir uma esmola, e qualquer pessoa que passava por ali ele pedia. Mas a Bíblia diz que vai subir Pedro e João para orar, para buscar a presença de Deus. Mas aqui eu quero trazer uma rápida palavra, que todos os dias Pedro e João ele subiam a porta do templo, e aquele paralítico estava ali pedindo a esmola, qualquer pessoa que passava. A Bíblia diz que quando ele olha para Pedro e João, ele pede uma esmola a Pedro e João. A Bíblia diz que quando Pedro olha para ele, diz: olha para nós. Ele esperando alguma coisa de Pedro, ele esperando que Pedro desse alguma coisa a ele. Mas a Bíblia diz que Pedro diz: olha para nós. Ele fixando os olhos para Pedro e João. A Bíblia diz que Pedro diz para ele: não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus o Nazareno. A Bíblia diz que esse paralítico ele levanta, ele começa a andar. Aí ele começa a andar e entra dentro da porta do templo, e o povo olhando para ele. Quando ele entra dentro da porta do templo, ele começa a adorar. Por quê, William? Porque é o poder da oração que fez levantar ele. O poder da oração, o poder de Deus sobre a vida daqueles discípulos, sobre a vida daqueles apóstolos que passavam para ali para orar, para pedir a Deus. Se não fosse a presença de Deus na vida daqueles homens, aquele paralítico não teria levantado. Se não fosse a presença de Jesus sobre a vida daqueles homens, aquele paralítico não tinha começado a andar, porque foi Jesus que fez o milagre. É você começar a orar que as coisas de Deus vai dar certo na tua vida. Quando você começa a orar, Deus começa a agir dentro da sua casa. Quando você começa a orar, Deus começa a trabalhar dentro da sua vida, porque o poder da oração, ela quebra cadeia, ela derruba o inimigo, ela quebra o laço que está atrapalhando a tua vida. O poder da oração, ela faz nós levantar e viver de novo, porque o poder da oração, ela move o coração daquele que está caído, que está doente, sem força. O poder da oração levanta, o poder da oração cura, o poder da oração transforma, porque através do poder da oração e da palavra, ela muda as vidas para viver o novo diante da presença de Deus. Começa a orar como você nunca orou, começa a buscar como você nunca buscou. Então começa a fazer a obra de Deus como você nunca fazia. Faz a obra de Deus, porque é tempo de viver o novo, é tempo de buscar a presença. Então faz logo, porque Jesus está voltando, e para levar a sua igreja, já é tempo de você viver o novo diante da presença de Deus. Começa a orar em nome de Jesus.